Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Novamente estou aqui, sou a Bruna Guimarães, a estagiária do sexto ano, tá? Eu vou explicar rapidinho para vocês essa questão de multiplicar números decimais por 10, 100 ou 1000, tá? O que vai acontecer é, se eu estou multiplicando algum número por 10, 100 ou 1000, a minha vírgula ela vai se deslocar para a direita, de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho no número que eu estou multiplicando. Se for 10, tem um zero. Se for 100, 2 zeros. Se for 1000, 3 zeros. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu estiver multiplicando 4,5 vezes 10, a minha vírgula ela tá aqui. Ela vai se deslocar uma casa porque tem um zero. Então, ela vai se deslocar uma casa. Ela vai vir aqui para depois do 5. Ela ficaria aqui no caso, ó, depois do 5. Mas, se eu disser que eu tenho 45 ou tenho 45,0, porque essa vírgula não pode ficar sozinha, eu teria que acrescentar um zero aqui, é a mesma coisa eu disser que eu tenho 45. Então, eu posso apagar isso aqui e deixar simplesmente o número 45 sem vírgula, tá? Se eu multiplicar, por exemplo, 2,5 vezes 100, são 2 zeros, então a minha vírgula vai andar duas casas para a direita, sempre para a direita na multiplicação. Então, uma, duas, andou duas casas, aqui não tem mais número para minha vírgula vir, então eu tenho que acrescentar um zero aqui, tá bom? Ela se deslocou e veio pra cá, pra trás do zero que eu acabei de acrescentar. Vai ficar igual a 250. 250. 2,5 vezes 100 é igual a 250. A minha vírgula novamente ficaria aqui atrás do zero, mas a mesma coisa que eu disser que eu tenho 250 é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 250,0. Então, não é preciso colocar esse vírgula zero, não, ok? Vamos fazer a correção da página 186. Página 186, tá? Primeira questão diz: efetue em seu caderno a divisão do número 7.233 por 10, por 100 e por 1000. E em seguida responda. Prestem atenção. Eu falei para vocês que quando multiplica, a minha vírgula vai para a direita. Quando eu divido por 10, 100 ou 1000, a minha vírgula vai para a esquerda, vai ser o contrário. Ao invés dela ir para a direita, ela vai para a esquerda. Então, se eu pegar o número 7.233, é como se o 7.233 não tem vírgula. Mas eu falei para vocês que é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 30 reais, é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 30,0. Eu vou ter 30 reais do mesmo jeito. Então, todo número que não tem vírgula é como se ele tivesse uma vírgula aqui, ó, atrás dele. Então, sempre vamos pensar que essa vírgula tá atrás do número, tá? Se esse número não tiver vírgula. Aí, no caso, se eu tô dividindo por 10, a minha vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, ela estava aqui, ela vai andar uma casa para a esquerda e vai ficar aqui entre os dois 3. Vai ficar entre os dois números 3. Então, vai ficar 723,3, tá? Minha vírgula andou uma casa, é como se ela tivesse vindo pra cá. Agora, 7.233 dividido por 100. Novamente, vamos pensar que essa vírgula tá atrás do número aqui, tá? Então, ela vai andar duas casas porque eu tenho dois zeros. Então, uma, duas casas. Vai ficar entre o 2 e o 3. Então, o número que vai formar é 72,33. Nós fizemos a divisão, encontramos esse resultado. Podemos fazer essas divisões por 10, 100 ou 1000 só fazendo essa regrinha, tá? Não precisa fazer aquela divisão completa, não. Mas se fizer aquela divisão também, obteremos o mesmo resultado. Agora, ó, novamente, vamos dividir fingindo que a vírgula está atrás do número. Como tem 3 zeros agora, vamos andar 3 casas com a minha vírgula. Ela tá aqui, vamos andar 3 casas. 1, 2, 3. É como se eu fosse dar 3 pulinhos. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 2. Vai ficar 7,233. Esse já é o resultado da divisão. Letra A. Comparando os resultados obtidos, quais ordens inteiras e decimais podem ser observadas em cada um dos resultados?
Vamos lá, vamos falar sobre ordens inteiras e decimais. Vocês já viram que o número é dividido em ordens e classes, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e por aí vai. A gente via que essa tabelinha só crescia para a esquerda, para cá, ó. Agora nós vamos ver que ela também pode ser prolongada para a direita. Na direita vai ficar a parte decimal e na esquerda a parte inteira, tá bom? Parte inteira no lado esquerdo, parte decimal no lado direito. Parte decimal são esses números que vêm depois da vírgula, tá? Então, nós vamos posicionar esses resultados que nós obtivemos aqui, nós vamos posicionar eles na minha tabelinha. Lembrando que aqui é a parte decimal, aqui, décimo, centésimo e milésimos é com letra minúscula, tá? A parte decimal. E a parte inteira são com letras maiúsculas, unidade, dezena, centena, tá bom? E a vírgula separa essas duas unidades, tá bom? Essas duas ordens. Então, vamos lá. Só organizar esses números. Sempre nós vamos começar por onde tem a vírgula. Esse primeiro aqui, né? Por onde tem a vírgula. Vem aqui na vírgula. A vírgula vai iniciar daqui. Então, o número que vem depois da vírgula é o 3. Aqui, ó, é o 3. Então, coloco o 3 aqui. O número que vem depois da vírgula, 3 também. Coloco o 3 aqui também. Depois vem o 2 e o 7. Sempre começamos a organizar com os números que estão próximos da vírgula, tá? Porque nós sabemos exatamente onde está a vírgula. Então, tá aqui. Tenho 3 décimos, 3 unidades, 2 dezenas e 7 centenas. E por aí vai. Pego o próximo número, começa sempre de onde está a vírgula. Vem aqui onde está a vírgula. O número que vem depois da vírgula é o 3. O número que vem antes da vírgula é o 2. E aí só vai organizando o restante. Antes do 2 vem o 7, vou colocar na próxima. Em cada casinha só vai ficar um número, tá? Um algarismo. Depois da vírgula vem o 3 e depois do número que vem depois da vírgula vem o 3 também, tá aqui. Agora o próximo a vírgula já inicia lá no primeiro número, então nós vamos lá colocar a vírgula e colocar o número que vem antes da vírgula e o primeiro número que vem depois da vírgula. Aí só vai completando com os outros dois números que tem os outros dois algarismos que tem no número, tá? Parte inteira é essa daqui, que vem antes da vírgula, parte decimal que vem depois da vírgula. Letra B, comparando o número 7.233 com o resultado das divisões, o que podemos notar? Gente, a cada divisão, a vírgula se deslocou uma casa para a esquerda. Então, essa vírgula foi sendo deslocada uma casa para a esquerda. Estão vendo? Primeiro ela deslocou uma casa para a esquerda. Depois ela deslocou mais uma, ela saiu daqui e foi pra cá, deslocou mais uma pra esquerda. E ela tava aqui, agora veio pra cá. De acordo com a quantidade de zeros, a gente vai deslocando ela pra esquerda. Segunda, escolha um número qualquer, efetue as divisões dele por 10, 100 e 1000. Faça a mesma análise da atividade anterior. Podemos observar algum padrão entre a atividade 1 e 2? Vamos lá. Vamos observar. Eu escolhi o número 4.892. Vocês podem ter escolhido qualquer número que vocês quisessem. Dividir por 1000, né? Lembrando que a vírgula, eu tenho que fingir que a vírgula está aqui atrás do número. Como são 3 zeros, são 3 casas que nós vamos andar. Então, 1, 2, 3. Vai vir aqui entre 4 e o 8. Olha aqui. Próximo. 4.892 dividido por 10. Tá aqui, a vírgula tá aqui atrás, ela vai andar uma casa, vai vir entre o 9 e o 2. Coloca aqui entre o 9 e o 2. Novamente, aqui tem só 2 zeros, então minha vírgula só vai se deslocar 2 casas. Lembrando que a vírgula tá aqui, se desloca 2 casas. 1, 2, vem entre o 9 e o 8. Ok? Estão aqui os resultados. Então, o que se observa de relação é que o mesmo deslocamento da vírgula aconteceu tanto na atividade 1 como na atividade 2. Terceira questão. Agora escolha o número e, sem efetuar os cálculos, dê o resultado da divisão desse número por 10, 100 e 1000. Sem fazer os cálculos. Sem que sejam feitos os cálculos. Aqui, ó, eu mostrei pra vocês essa forma mais fácil, só que eu já avisei pra vocês que se fizer aquela divisãozinha convencional, nós também vamos encontrar o mesmo resultado. Observe,
eu escolhi o número aqui, 8.531, dividi por 10, por 100 e por 1.000. Observe, a divisãozinha convencional, o resultado que eu tive na divisão convencional, que nós já conhecemos, foi o mesmo dessa divisão mais rápida por 10, 100 e 1.000. Tá bom? Então, vocês podem utilizar qualquer uma das duas divisões. Observando que sempre, vai dar o mesmo resultado. Então, se vocês quiserem fazer uma divisão e depois comprovarem fazendo o outro, será muito legal, porque vocês vão observar que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Lembrando que se desloca a vírgula para a esquerda, tá? Porque é a divisão. Continuando. Olá, alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Bruna Guimarães e vamos dar sequência às nossas videoaulas de matemática, tá? Hoje será a correção da atividade da página 189, questões de 1 a 5. Primeira questão diz: escreva o resultado das divisões. Vamos lá. De acordo com o que eu já expliquei, divisão por 10, 100 ou 1.000, nós não precisamos efetuar a divisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros que o meu número tiver. Se for dividido por 10, eu desloco a vírgula uma casa. Se for por 100, tem 2 zeros, então eu desloco a vírgula 2 casas e assim por diante, tá? Quando é divisão por 10, 100 ou 1.000, a minha vírgula vai se deslocar para a esquerda, tá? Quando é multiplicação por 10, 100 ou 1.000, a minha vírgula se desloca para a direita, tá bom? Divisão se desloca para a esquerda, multiplicação se desloca para a direita. Então, 37 dividido por 10, o 37 não tem vírgula. Então, todo número que não tem vírgula, nós vamos lembrar que a vírgula estará depois do número. Por quê? 37 é a mesma coisa que 37,0 ou 37,00. Se eu disser que eu tenho 37 reais, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 37,00 reais. É a mesma coisa. Então, vamos fazer de conta que essa vírgula está aqui atrás do número, tá? Então, se é dividido por 10, ela vai andar uma casa para a esquerda. Então, uma casa para a esquerda, ela vai ficar entre o 3 e o 7. Então, o resultado é 3,7. Letra B. 5.006 dividido por 1.000. Como eu já falei, o 1.000 no caso tem 3 zeros. Então, a minha vírgula vai se deslocar 3 casas para a esquerda. 5.006 não tem vírgula, então é como se a vírgula estivesse atrás do número. E ele vai se deslocar 3 casas. 1, 2, 3. É como se eu estivesse dando 3 pulinhos, tá? Então, a vírgula vai ficar entre o 5 e o 0. Então, o resultado é 5,006, ou 5 inteiros e 6 milésimos. Continuando, agora é 5,7 dividido por 10. O número já tem vírgula, então, se é dividido por 10, a minha vírgula vai se deslocar, né, ou andar uma casa para a esquerda. Então, se a vírgula tá aqui, ela vai andar uma casa, vai parar aqui, antes do 5. Como não tem nenhum número antes do 5, essa vírgula não pode ficar sozinha aí. Então, eu acrescento um zero antes da vírgula. Então, o resultado vai ficar 0,57, tá bom? Próximo. 106,2 dividido por 100. Temos 2 zeros, então a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. A vírgula tá aqui, vai se deslocar 1, 2 casas. Ok, resultado 1,0062, ou simplesmente 1 inteiro e 62 milésimos. Segunda questão, o resultado da divisão de 6,1 por um número é 0,61. Não sei que número é esse que dividiu, que teve o resultado 0,61. Que número é esse? Gente, para saber que número é esse, é só dividir 6,1 por 0,61. Meu Deus, e como é que faz divisão de número com vírgula? Gente, é muito simples. Não podemos fazer essa divisão de número com vírgula, não é muito simples para fazer essa divisão de números com vírgula. Então, para facilitar essa divisão, nós vamos multiplicar divisor e dividendo por um valor que essa vírgula saia daí, que ela não exista mais. Como eu já disse, na multiplicação a minha vírgula se desloca para a direita.
Então, nós podemos multiplicar por 10, 100 ou 1000, a fim de que essa vírgula saia daí. Aqui tem um número depois da vírgula, aqui tem dois números depois da vírgula. Como aqui tem dois números depois da vírgula, nós temos que multiplicar por 100, porque multiplicando por 100, a minha vírgula vem, ó, uma, duas casas para direita, e aí ela vai ficar atrás do número, vai ficar 0,61, que é a mesma coisa que 61. 61 inteiros, então essa vírgula vai sumir. E aqui também nós vamos multiplicar por 100, porque se eu multiplico dividendo por um número, eu multiplico o divisor pelo mesmo número, tá? Então fica 610 dividido por 61, que é igual a 10. Como eu já falei pra vocês, é só fazer a divisão normal. Depois que multiplica por um valor para a vírgula sair, é só dividir normalmente. 610 dividido por 61 é igual a 10. Ok, então o número que foi dividido, que deu 0,61, foi o número 10, tá? Aqui está a apresentação disso aqui, ó, dessa multiplicaçãozinha que foi feita aqui, ó. 6,1 vezes 100. A vírgula tá aqui, ela vai andar duas casas, porque tem dois zeros no 100. Então, uma, duas casas. Como aqui tá sem número nenhum, eu venho aqui e acrescento um zero. Aí fica 610. O resultado, a vírgula vai parar bem aqui atrás do número. Quando essa vírgula tá atrás do número, não precisa citar ela, tá bom? Não precisa colocar essa vírgula, então fica só 610. 0,61 vezes 10 são dois zeros. Então, a minha vírgula vai se deslocar duas casas para a direita. Uma, duas casas. A vírgula também vai ficar atrás do número aqui, ó. Bem aqui atrás do número. Então, vai ficar 0,61. Se eu falar que eu tenho 0,5 reais, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 5 reais. Só se eu falar que eu tenho 0,5 é que eu tô falando de outro valor, tá? Mas se não tiver a vírgula, vai ser o mesmo valor. Então, não precisa colocar esse zero, tá? Fica só 61 mesmo. Não precisa colocar nem o zero nem a vírgula. Terceiro, 124 litros de vinhos colocados igualmente em 17 tonéis. Queremos saber quantos litros de vinhos fica em cada tonel. Então, nós vamos dividir 124 por 17. 124 dividido por 17, nós temos que multiplicar por algum valor que essa vírgula não exista mais. Então, como só tem um número depois da vírgula, pode ser por 10, tá? Porque tem um zero e aí minha vírgula vai andar uma casa e já vai desaparecer, tá? Então, vezes 10, ó, a minha vírgula vai vir pra cá, pra trás do número, vai ficar 1.241, desculpa, 1.241 dividido por 17 vezes 10 é 170. O resultado dessa divisão tá aqui, ó, a divisão. E o resultado dessa divisão é 7,3, tá bom? 7,3. Ok, então serão colocados em cada tonel 7,3 litros. Roberto gastou R$ 140,40 na compra de dólares, quando $1 valia R$ 2,16. Então, pergunta quantos dólares ele comprou. Se $1 valia R$ 2,16, ele comprou R$ 140,40 de dólares. Então, é só dividir o valor que ele gastou pelo valor de cada dólar. Como não dá para dividir esses números com vírgula, nós multiplicamos por algum valor para essa vírgula sumir. No caso, esse valor vai ser o 100. Por quê? Porque tem dois zeros e tem dois números depois da vírgula. Então, multiplicando por esse número que tem dois zeros, por esse 100, né, que ele tem dois zeros, a minha vírgula vai andar, ó, até sair dos dois números. Então, ó, ela vai se deslocar para a direita até sair dos dois números, porque são dois zeros, ela anda duas casas. Fica 14.040 dividido por 216. 14.040 dividido por 216 é igual a 65. Tá aqui a divisão e o resultado da divisão, ok? Ele comprou, porque é Roberto. Ele comprou $65. Quinta questão, Valdir abasteceu o carro. Então, ele comprou $65. Quinta questão, Valdir abasteceu o carro, que estava totalmente vazio, e pagou R$ 162,80. Se o litro de combustível custava R$ 2,96, quantos litros de combustível cabem nesse carro, né? Cabe nesse carro. Então,
Basta dividir 162,80 por R$ 2,96. Da mesma forma, nós precisamos multiplicar por um valor que essa vírgula aqui, ó, nós não precisamos mais colocar essa vírgula aqui no número. Então, esse valor será o 100. Por quê? Porque tem 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Então, multiplica por 100, multiplica por 100. Como tem 2 zeros, né? Vai andar 2 casas para a direita. 1, 2 casas. A vírgula vai parar aqui atrás do número. No final do número não precisa mais colocar essa vírgula. Aqui também, ó. 1, 2 casas. A vírgula vai parar aqui, não precisa mais colocar ela. Vai ficar 16.280 dividido por 296. 16.280 dividido por 296. Resultado, 55. Ok? 55. Então, cabem 55 litros de combustível nesse tanque ou no tanque, tá bom?